Olá pessoal, tudo bom? Então o Luquinha Saúde perguntou para nós sobre os aportes fracionados. Ele gostaria de ver uma simulação. Então nós vamos fazer uma simulação de aporte fracionado no Tesouro IPCA 26, mostrando um momento de curva de ascensão da taxa subindo, e um momento com a taxa caindo. Sim, já olhando pelo retrovisor, já sabendo tudo que vai acontecer, porque o objetivo é a didática da coisa e mostrar como o aporte fracionado nos defende contra o imponderável, contra um movimento súbito, contra uma oscilação que a gente não tem como adivinhar. Essa é a verdade. O maior objetivo, o objetivo fundamental do aporte fracionado é nos proteger contra as oscilações da marcação a mercado, porque a gente vai estar fazendo o quê? Diversificando a taxa. Essa expressão, diversificar a taxa, os caras ainda não começaram a copiar do nosso canal, mas daqui a pouquinho eles vão copiar também. Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo em que nós temos uma curva ascendente, temos um pedacinho de uma curva descendente também, que foi em janeiro de 22, no IPCA 26. E por aqui vocês já têm o feeling de uma coisa que eu estou falando muitas vezes e vou continuar repetindo isso. Tesouro IPCA 26, pensou, comprou. Porque olha aqui, pessoal, no início do ano nós tínhamos preços por vários dias abaixo de R$3.000 e esse valor não volta mais. Não tem deflação que faça o preço desse título voltar a 3.000 redondos, tá? R$3.000 ou menos. Olha, matematicamente, claro que existe a possibilidade, mas na prática, na vida real, olha, praticamente quase que impossível. Então, aqui já está um exemplo muito claro disso. E aí nós observamos o quê? A taxa média do mês foi 5,30 e o preço médio R$ 2.994. O gráfico da taxa é este. Então, pessoal, vamos lá. Claro que o melhor, olhando agora pelo retrovisor, é a pessoa ter comprado aqui a 5,40. Deixa eu ver se foi 5,40 de fato. Sim, no dia 12 de janeiro, 5,40. Claro que o melhor seria a pessoa fazer o aporte do mês nesse instante. Mas você, olha só, quando você está aqui no dia 3, você não sabe que essa curva vai subir. E quando você está aqui no 5,40, você também não sabe se essa curva não vai continuar subindo, vai andar de lado ou vai começar a descer, que é o que aconteceu. A gente não sabe. Esse é o grande ponto. Mas se eu ficar com os meus investimentos ou os meus aportes próximos da taxa média do mês ou do preço médio do mês, ou do período que eu quiser considerar, eu estou fazendo um mês aqui para ser bem didático, eu vou estar bem. Porque, pessoal, se a gente ficar buscando o excelente, a gente vai deixar o muito bom passar. Vocês estão entendendo? Porque agora, em setembro, eu digo com certeza, ter comprado IPCA 26 a R$3.000 é muito bom. É muito bom. Mas aqui, ó, na melhor taxa, cadê? 2.977. Então vejam que eu não posso ficar arriscando, não é uma boa estratégia ficar arriscando de esperar uma taxa que eu não sei se vai ser a melhor do mês. Quando bater os 5,40, pode ser que alguns tenham pensado isso, mas objetivamente não tem nada que afirme que aquela taxa vai ser a melhor do mês. E perdeu muito bom, que é o quê? Que é de repente fazer um aportezinho por semana. Então, vamos lá para a simulação. Eu vou simular R$1.000, tá? E nós vamos ver como é que vai ficar em 4 aportes. Então, nós vamos ver como é que vai ficar a média da taxa e do preço de compra desses 4 aportes, começando em diferentes dias da semana. E nós vamos ver se a gente fica mais perto de uma taxa média ou não. Então, pessoal, eu já preenchi aqui com a compra, por exemplo, no dia
3, dia 10, 17 e 24. Depois, no dia 4, 11 e assim por diante. Como vocês estão vendo aqui assinalados onde está escrito compra, foi uma comprinha de 1/4 desse valor aqui, mas na verdade pode ser qualquer valor, porque a média, a taxa média, se as compras são iguais, a média é uma média aritmética simples, tanto para a taxa quanto para o preço. Então não tem mistério. Então vejam, pessoal, como aqui o que aconteceu. Se a média ficou mais para o... Porque aqui a gente teve um começo de mês com as taxas muito mais baixas e o mês ficou numa média mais alta. A taxa subiu e ficou. Então, nós temos a progressão do mês com a taxa subindo. E a gente vê aqui que quanto mais tarde na semana a pessoa teria feito o aporte fracionado, melhor ficaria a média dela. Então nós temos as duas primeiras simulações perdendo para a taxa média, mas em termos de preço, pessoal, preço médio ficou R$4 desfavorável, mais caro. Aqui ficaram R$2 mais caro. Então vejam que a diferença na taxa pode parecer muita coisa, 0,06%, mas no preço ficou irrisório. Certo? Ficou um pouco mais de 0,1%, porque 1% de um título aí a R$3.000 são R$30. Então a diferença de preço ficou em R$4, ficou 0,133% mais caro. E a gente olhando agora o papel a quase R$3.200, a gente vê que realmente R$3 ou R$4 aqui não faz a menor diferença. E uma simulação comprando nos dias 5, 10, 15 e 20, ficou na média do mês da taxa, mas ficou com preço inferior. Olha aí que legal, ó, ficou R$2 inferior. Aí comprando nos dias 6, 13 e assim por diante, ficou R$4 inferior, e aqui voltou a ficar R$2 inferior, mesmo com a taxa melhor. Olha aí que interessante. Então, pessoal, essa é a questão do aporte fracionado. O que eu consigo com o aporte fracionado, por exemplo, aqui, 5,24, que foi um resultado pior que a média do mês, ou 5,27. Eu consigo uma compra melhor, uma média melhor, do que comprar tudo, por exemplo, nesses 3 primeiros dias. Então, se a pessoa, por exemplo, recebe salário e faz toda a aplicação nesse primeiro instante, ela corre esse risco da taxa subir e ela ficar com um investimento caro na mão, com uma média de preço muito alta. Mas que a gente viu, quanto que seria esse preço mais alto? R$3.016. E vejam que o preço pulou para 3.015 com taxa de 5,20 no dia 25, quase o mesmo preço, mas uma taxa bem melhor, porque aqui o título está sendo atualizado pelo VNA. Então tem que pesar isso também. Então, na verdade, não, olhando agora, em setembro, não tem compra ruim aqui. Mas vejam que o aporte fracionado, ele te aproxima da média. E quando ele perde para a média, ele perde por pouca diferença. Isso é um dado muito interessante. Agora vamos ver outro mês com a curva descendente, predominantemente descendente. Então, pessoal, aqui está o gráfico de um período que não é o mês inteiro, é o mês quebrado, mas eu escolhi esse período porque foi quando nós tivemos a melhor taxa do ano, 6,35, e nós temos ali uma queda de taxas e depois uma leve subida. Então, de novo, aqui a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. Quem vendo a taxa 6,35 não tem como dizer. Ela vai continuar subindo ou ela vai despencar para menos de 5,40, vai cair mais de 1%. Não tem como adivinhar isso, pessoal. Então vamos lá. Então estão aqui os dados, é do dia 20 de julho, eu vou tirar aqui para poder entrar aqui as médias, né? Do dia 20 de julho ao dia 19 de agosto, a taxa média neste período aqui ficou em 5,75, pessoal. E o preço médio R$ 3.179.
Então vocês vejam aqui, ó, como aqui o aporte fracionário funcionou muito bem. Claro, nós tivemos dois extremos aqui, conforme o dia da semana. Um ficou em 5,68 e o outro ficou em 5,81. Um ficou com uma taxa muito boa, média muito boa, outro com a média, entre aspas, muito ruim. Mas comparem essas médias com as médias do mês de janeiro. Então vejam que ficar em qualquer desses patamares aqui não tem o menor problema. E pagou mais caro em todas as vezes, com taxas bem melhores. Por quê? Porque o papel está rendendo pelo tempo. E você tem aquilo ali que eu falei no começo do vídeo. Pensou, comprou. E vamos ver a diferença de preço. Olha aqui, ó. R$7 aqui no primeiro caso, aqui R$2, aqui R$8, aqui R$8 e aqui R$2. Então vejam que a diferença fica muito tênue. O que são R$8 num papel que está sendo negociado a quase 3.200? Vamos lá, pessoal. 8 dividido por 3.179 vezes 100. São 0,25%. Bom, o que eu posso dizer assim? Então eu sou obrigado a fazer essas compras toda semana e tal? Não, pessoal. O aporte fracionado é um recurso a mais para você investir e aproveitar, fazer uma diversificação das taxas ao longo do tempo. Se o momento, por exemplo, é muito volátil, tem muitas incertezas, você, por exemplo, está com uma sensação de que a taxa está muito baixa, por exemplo, lá no comecinho do ano a 5%, né, e as taxas subindo dia após dia, dá aquela sensação, você pode esperar um pouquinho, não precisa aportar toda semana, pode esperar um pouco mais, pode esperar um pouco menos. Ou, por exemplo, não, mas aqui quando bateu 6,35 era uma taxa muito boa. Quis fazer um aporte maior, teve esse feeling, ou 6,35 começou a cair, não, vou aportar o resto que eu tenho aqui no 6,03. Tudo bem, é um recurso. É um recurso, o aporte fracionado é um recurso que você pode usar ou não. Mas o que fica muito claro nessas simulações aqui é que você vai estar tendendo mais para a média do mês. E isso aí não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. É como eu já falei no vídeo. O ótimo é inimigo do muito bom. Então, se eu estou indo atrás do ótimo, eu posso estar com uma chance maior de perder o muito bom. E aí é que fica o problema. Mas vejam que qualquer taxa aqui mais alta, vamos pegar a mais alta, que foi o primeiro dia, R$3.109. R$3.109. Essa taxa mais alta aqui, do ano de 2022, foi com preço de 3.109. Foi uma compra, se a gente for analisar a frieza dos números, foi uma compra pior, porque você pagou mais caro do título, do que a compra de 5% em janeiro. Então, de novo, o tempo, pessoal, pensou, comprou, Tesouro IPCA 26, pensou, comprou, vamos ver se os caras vão copiar isso aí também. Tesouro IPCA 26 pensou, comprou, certo? Efeito do tempo. Não, claro que a compra é muito boa nos dois casos, claro que é. Só que a gente só sabe isso porque passou o tempo. Passou o tempo e o título está muito próximo do vencimento. Ele está sofrendo uma marcação a mercado bem mais suave que o IPCA 35, por exemplo, e do que o 45, óbvio, nem se fala. Então ele está um título muito favorável para você comprar e ficar tranquilo. Comprar e ficar tranquilo. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar aí, atendendo aí a pergunta do nosso amigo. Espero que eu tenha esclarecido, tá? Então a aporte fracionado é um recurso a mais. Você pode fazer de outra forma, você pode dividir em 3 aportes a cada 10 dias. Você pode não usar o período de um mês, você pode usar o período de 3 meses. Por exemplo, com os juros semestrais dos tesouros especiais que pagam juros, você pode usar quinzenal. Isso aí vai do perfil, da criatividade e da disposição de cada investidor de estar ali acompanhando o mercado. Tá? Mas a grande dica é a seguinte: fazendo o aporte fracionado, você se aproxima da média do mês. E isso
raramente vai ser uma coisa ruim, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.